irá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela há. Como o homem vieste, sou grato, Senhor. Desvendou o mistério na ressurreição, venceu Satanás pra sempre. Em mim entrou tua vida incriada, em mim entrou tua vida incriada. Tornei-me imortal e eterno sou, porque dispensou teu amor e graça. Recriado fui, louvado seja Jesus. Meu conteúdo, minha expressão, a ti somente quero servir. Meu conteúdo, minha expressão, a ti somente quero servir. Declara o Senhor. Meu conteúdo, minha expressão, a ti somente quero servir. Louvado seja o nome do Senhor. Boa tarde, ouvintes da Rádio Menorá. Estamos aqui, iniciando mais um Quinta ao Vivo. Já contamos com a participação do apóstolo Sérgio Roberto Alves, líder, ministro da Igreja do Senhor Jesus Cristo, ministro da Palavra, sempre toda quinta, a partir das 15 horas aqui, com transmissão simultânea para rádio e TV Menorá. Então, você aí que está conectado à rádio, você que tem acompanhado nossa programação de segunda a sexta, das 9 da manhã até as 17h30, né, o que é uma grande bênção, porque são várias horas, né, das 9 às 17h30. São 2 turnos completos, né, sem intervalo algum, de ministração da palavra, louvores, são testemunhos, né. Então, eu sinto assim que Deus tem feito uma grande obra para todos nós, né, todos os irmãos que estão podendo desfrutar desses benefícios, né. Aquele que não tem como, nesse horário, tem a possibilidade de se nutrir através dos CDs, DVDs, apostilas, né? Aqueles que não tinham o que fazer à tarde, assim, em relação à nutrição, em relação ao alimentar-se da palavra de Deus, agora tem à disposição essa rádio aí que o Senhor proveu, né, a todos nós, né? Sempre agradecendo a todos os colaboradores, os anunciantes que têm se envolvido também, a todos os irmãos que têm orado, né, pelo desenvolvimento, para que a gente possa estar sempre, né, buscando, através do Espírito, do fluir do Espírito, né, chegar, né, onde o Senhor pretende, né, com objetivando o desenvolvimento, a pregação do Evangelho do Reino e o desenvolvimento de cada irmão, né, de cada cristão, cada ouvinte, simpatizante, né, buscando sempre através dos louvores, né, que são muito esclarecedores, né, e também através do próprio testemunho de irmãos, né, e compartilhar da palavra. E quinta-feira sempre temos, então, essa programação, você que está conectando a primeira vez, o Quinta ao Vivo, programação que começa sempre às 15 horas com algum assunto, alguma pergunta, né, enfim, que possa estar gerando esclarecimentos, né, ao povo cristão ou ímpio, que queira saber um pouco mais da palavra de Deus. Então, eu creio que o Senhor tem feito assim maravilhas, né, maravilhas através desses NutriWebs, né, da TV Menorá, através da programação da rádio, né, você que está assistindo agora, que você possa estar sendo abençoado grandemente nessa tarde, que você possa estar realmente recebendo uma unção especial, para que toda essa palavra que será liberada hoje possa realmente tocar o teu coração, em nome de Jesus, né? Que você possa estar recebendo, para que a gente possa realmente sermos vasos de honra, né? E tem um louvor maravilhoso aí, o CD Expressão de Louvor,
creio que é o 4, é o verdinho, né? Uma bênção, né? Que tem a música número 13, né? Vem Santo Espírito, né? Então que a gente possa também nesse clima, né, de invocar o Senhor nessa tarde, que você possa também estar nesse momento intercedendo, né, contra as forças ocultas do maligno, que em nome de Jesus nós possamos, né, como irmãos, estarmos unidos em um só corpo, né, como um com o Senhor, com o Pai. E nessa tarde fica, né, aquela pergunta, né, que nós fazemos aí para o já presente aqui no estúdio, né, nosso abençoado Sérgio Alves, irmão, ministro da palavra, em relação a você é juiz ou servo? Boa tarde, irmão. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Menorá. É uma alegria retornar a esta programação para aqui comentarmos e falarmos da palavra do Senhor. Eu sempre acho e me alegro muito quando o Senhor me proporciona a oportunidade de veicular a sua palavra, de propagar a sua verdade. E isso nos dá uma alegria assim, realmente muito grande. Mas eu tenho tido notícias, até gostaria de colocar, antes da gente começar o assunto específico, de que a Rádio Menorá está alcançando assim, os países da Europa assim, de maneira muito interessante. Então estamos recebendo e-mails da Itália, da Suíça, e temos terapia online com pessoas também da Europa, que estão se utilizando do serviço da Igreja do Senhor Jesus Cristo aqui do Brasil. E estamos enviando assim, muitos materiais para a Europa, pessoas solicitando material, que desejam implantar o mesmo trabalho que Cristo está fazendo aqui no Brasil, lá nas suas cidades. Então isso assim, é uma coisa que nos alegra muito, porque nós já vimos assim, de que os objetivos da implantação da Rádio Menorá e da TV Menorá já estão dando frutos para o reino de Deus. Isso é muito maravilhoso da parte de Deus nos conceder essa graça, né? Então, só para animar todos os irmãos que continuem na oração e orando por esse trabalho que é tão difícil de a gente organizar, a gente transmitir a palavra do Senhor através de rádio, através de TV. Os irmãos não têm noção das barreiras, das dificuldades que nós enfrentamos espiritualmente e materialmente também. Então eu quero alegrar os irmãos que fazem parte desta família de Deus, de que as notícias são maravilhosas. Deus está penetrando em regiões muito áridas como a Europa, a nível espiritual. O Senhor então está conquistando almas através de almas, né, brasileiras que estão no exterior, que estão acessando a rádio, divulgando a rádio já. Tem pessoas que, eu creio que daqui a pouco vai ter tradutores da rádio lá, né, para muitas pessoas, que a gente já sente isso, né. E hoje nós recebemos um e-mail, foi da Suíça, né, da Itália. Hoje nós recebemos um e-mail dizendo que ela acessou a Rádio Menorá bem na hora em que o Senhor falou o seu coração de maneira tremenda. Ela teve uma experiência com Deus, né? Que benção. E ela mandou um e-mail assim, maravilhada da cristocidência, né? De ela acessar a rádio naquela hora em que ela estava precisando muito daquela palavra. Foi assim algo que a gente viu a alegria dela, ficou assim extremamente exposta ali no e-mail, porque ela teve um contato com Cristo e uma experiência com Cristo nessa palavra. Que benção, irmão. E é uma grande notícia, assim, de nós estarmos sabendo, né, como irmãos, como membros do corpo, né, de que realmente a palavra, né, o evangelho do reino, a pregação da verdade está sendo levada a vários países, né. Então agora Suíça, Itália, né. Então eu creio que nós podemos aí orar ao Senhor para o irmão fazer um louvor, né, em espanhol, quem sabe aí, né. Novamente, né? Porque já saiu um Senhor é meu pastor, né? É um portunhol, né? Então aí é para o pessoal da Espanha aí vai estar e América Latina. Amém. E italiano também, né? Vamos ter que fazer um louvor italiano aí, né? Mas o louvor italiano nós temos o Judaíta Mix,
Italiano 1, volume 1, 2 e 3 nós já temos, né? E já está rodando na rádio, né? Já está rodando na rádio. Já está rodando na programação da rádio. Daqui um dia nós vamos ter um louvor, um Judaíta Mix em alemão. Já está em andamento. Que benção. A produção desse CD. O irmão vai louvar? Não sou eu. Tem outro vaso, então. Mas o senhor, né, irmão? Nos dias da irmã Sérgio Roberto Alves, né? A irmã Carolina. Em alemão. A irmã Carolina que vai cantar essas... benção, da editora. Língua, né? Isto. E o irmão Adriano está fazendo, eu creio, os preparativos. Agora já foi enviado para o estúdio em Cachoeiro do Sul para fazer as trilhas, né? Que benção. Logo em seguida nós vamos ter, então, o primeiro Judaíta Mix em alemão. Quem diria, né? Quem diria, né, irmão? Que benção. E, irmão, e como é que está a questão dos materiais, das apostilas, né? E em quais línguas estão sendo traduzidos, né, o material da igreja? Nós estamos, assim, já trabalhando intensamente em cima do inglês, né? O devocional. Vi nas livrarias já, né, o material em inglês já. Já tem apostilas, já tem... Mas, olha, o trabalho está a todo vapor, né? Porque eu sinto que... E toda a equipe Descomplicando Babel, que é um departamento da igreja... Eu chamo de Descomplicando Babel, esse departamento, que a irmã Carolina Martins lidera esse departamento, né? Administra, onde nós estamos assim com um alvo, uma meta, um objetivo de estar traduzindo todos os nossos materiais para várias línguas. Já estão sendo feitos em alemão, inglês, francês. Vamos começar talvez o espanhol em seguida, né? Eu creio que são as línguas assim mais básicas assim, mas nós vamos avançando, né? Até chegar no chinês, japonês, russo. Né? Japonês. Eu creio que Deus vai nos dar essas condições de chegarmos lá. Que benção, irmão. E agora, irmão? A pergunta que todo mundo que não cala, né? Que rolou em meio de todo mundo aí, né? Amém. Você é juiz ou servo, né? Então hoje estamos apreensivos para saber, né, se estamos sendo juiz ou servo, né? Em primeiro lugar, assim, quando a gente vai falar desse assunto, nós temos que ler uma palavra que está na Amém. Bíblia, em Efésios, no capítulo 1, verso 15 até o 21. Aliás, nós vamos ler até mais. Eu creio que vamos até o 23. Efésios capítulo 1, Amém. do verso 15 em diante. Amém. Vamos fazer um oralês, prestando bem atenção nessas palavras, porque o livro de Efésios eu considero que ele é uma verdadeira Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. É um livro assim, muito especial, onde, de uma maneira bem sucinta, assim, o Senhor revela todo o plano econômico dele de eternidade a eternidade. Que benção. Então, toda a Bíblia está contida aqui dentro. Obviamente que nós precisamos de apoios para chegar a essa conclusão aqui, de muitas leituras, mas é o livro mais fantástico da Bíblia para você descobrir o plano de Deus, é o livro de Efésios. Amém. Então, vamos ler orando. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós, no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder,
segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo-o sentar à sua direita, e fazendo-o sentar à sua direita, nos lugares celestiais, nos lugares celestiais, acima de todo o principado, acima de todo principado, e potestade e poder, e potestade e poder, e domínio, e domínio, e de todo o nome que se possa referir, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, não só no presente século, mas também no vindouro. mas também no vindouro. Agora sim, começa a parte mais importante, né, que nós queremos frisar aqui para os irmãos. E pôs todas as coisas E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o deu à igreja, a qual a qual é o seu corpo, é o seu corpo, a plenitude a plenitude daquele que a tudo enche daquele que a tudo enche, em todas as coisas. em todas as coisas. Amém. Amém. Então, a questão que nós colocamos no programa hoje para despertar um assunto e trazermos aqui palavras de Deus para dirimir essa questão que ainda nós temos como desafio na igreja. O Senhor nos resgatou, nos recriou e deseja nos restaurar para aprender a ser servos. Esse é o plano de Deus, com a chamada e com a retirada do homem do Hades, dos infernos, da morte eterna. Então, quando Deus derramou o sangue da nova aliança, Ele proporcionou isso a todos os homens a serem chamados para fora do inferno. E tudo que está fora do inferno, que o Senhor tira, passa a entrar no reino dos céus, né? Passa a fazer parte da igreja, passa a fazer parte do corpo de Cristo. E ele ali vai ser colocado como um membro numa posição que o Senhor determina. Ele vai ter uma função que é condizente à posição que ele está no corpo, segundo a determinação do nosso Senhor Jesus Cristo, que é nossa cabeça. Então, nós podemos aqui examinar as coisas partindo dessa chamada, né? Nós viemos para fora do Hades pela força do sangue de Jesus. Então, eu e você não podia fazer nada para mudar esse quadro. Nada, Amém. absolutamente nada. Satanás nos prendia eternamente. Na morte eterna, estaremos totalmente condenados para sempre. Mas o nosso Deus, Ele tinha um plano para estabelecer. Glória a Deus que no plano de Deus, nós somos necessários. Nós somos utilizáveis, né? O homem foi feito, o homem foi criado por esta razão, para fazer parte do plano de Deus. E o plano de Deus, no que tange assim a sua finalização, é ter um reino aparente, visível e governante e dominante na terra. Deus quer fazer com que esta realidade que já tem no reino, na esfera do Espírito, também tenha na esfera natural. O Senhor quer um reino na terra. E não vai abrir mão disso, e o plano de Deus é infalível. Ele vai acontecer, mesmo que se nós, os cristãos, desejamos que aconteça ou não, Ele vai consumar esse plano de maneira perfeita e da maneira que Ele quer, como Ele planejou na eternidade passada, nada poderá mudar isso. Agora, cabe a nós aqui, e hoje o assunto é esse, porque nós temos um problema mental. Amém. Que Satanás produziu em nossas vidas. Nós temos um problema mental, que é o grande engano
que Satanás colocou dentro de nós, de que nós podemos ser autônomos, independentes de Deus, podemos ser juízes, podemos ser senhores, né? Então, a instrução da árvore do conhecimento do bem e do mal estabeleceu e consolidou uma faculdade mental em nós que tem essa arrogância, essa pretensão. Esse engano está cravado dentro de nós. Isso está na nossa natureza, isso é intrínseco à natureza que nós temos humana. E isso é um problema mental muito grave, porque o problema mental que nós temos também formou emoções deficientes que nós temos. Hoje, para a gente se sentir feliz e alegre, olha só o que essa mente doente produziu nas nossas emoções. Hoje, para mim ser feliz, alegre, satisfeito, eu tenho que ter dinheiro no mundo. Isso é o que acontece com as pessoas, né? Se a pessoa tem dinheiro, ela pensa que vai ter paz. Então, não é Cristo que vai deixar ela em paz, alegre e satisfeita. Não, ela pensa, quem tem essa mente distorcida, ela também acha que para sentir coisas boas, ela precisa do mundo, das pessoas e do dinheiro que há no mundo, né? Então, isso não existe. Isso tudo é uma farsa, é uma mentira. Engano. É um engano. Então, a primeira coisa que nós temos que trabalhar e tratar na nossa vida é juntamente com Deus, que é o único que pode mudar esse quadro mental doente que nós temos, de achar que nós podemos julgar as pessoas, que nós podemos determinar coisa para os outros, que podemos persuadir as pessoas a ser como nós pensamos e controlar, manipular pessoas como nós estamos fazendo, né? Derrubar a glória do Senhor por aquilo que estamos fazendo e produzindo no mundo natural e na igreja. Hoje é muito comum isso. Tudo isso é proveniente de uma doença mental chamada natureza caída. A natureza caída é doente, né? Porque ela pensa que é Deus e ela não é nada, né? Nem servo de Deus ela é ainda, né? Podemos assim considerar que ela nem chegou no ponto de servo ainda, né? Porque servo é muito mais elevado do que uma vida enganosa. Amém. Né? E servo é uma glória para todos nós. Então, nem nesse ponto nós chegamos ainda. Isso mostra a nossa fraqueza, a nossa debilidade. Isso mostra o quão amamos a natureza das trevas. Jesus disse que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Isso é uma tristeza, né? Assim nós estamos vendo na igreja, toda pessoa que resiste à palavra de Deus, toda pessoa que resiste à verdade de Deus, ela ama mais as trevas. Vão dizer o quê para essas pessoas que, repetidas vezes, conscientemente da verdade, está fazendo coisas, falando coisas que Deus repreende, que Deus abomina, que Deus reprova? O que nós podemos dizer disso? Isso é rebelião. E rebelião é não concordar com Deus, é não aceitar a proposta de Deus para a minha vida. Porque Deus revelou o Evangelho para dizer como eu sou e, através dele, eu posso mudar se eu quero e receber a verdade sobre o que ele fala que eu sou. Então, eu posso voltar ao meu estado original, de isento da morte. E imune à morte posso ficar, né? Como já estamos. Agora, nesta era, eu posso me tornar imune da morte, eu posso entrar no Espírito nesta era, eu posso ser um vencedor nesta era. E posso subir e estar com Cristo a partir de agora, né? Eu posso já viver a verdade eterna agora. Então, nós temos a pretensão de ocupar o lugar de Cristo na igreja, na vida, e sermos juízes de tudo que a gente vê, de tudo que a gente se relaciona, de tudo que ambiente que a gente toca, que a gente se relaciona,
Nós queremos ser juízes ali, né? A gente vê pela vida habitual da nossa irmandade. Você entra nos ambientes onde estão os cristãos, você vê escândalos. Para nós é normal, porque desde que nascemos, nós vemos a mesma coisa. Rebelião, vida caída. Então aquilo para nós é tudo. Amém. O irmão comentou em relação à posição dos membros, né? Eu creio assim que é importante nós comentarmos essa relação assim da posição dos membros na igreja, né? De acordo, né? Isso que eu creio que é muito importante assim, em relação à nossa posição no corpo de Cristo, né? Então, porque claro, como existe esse problema mental que o irmão citou em relação ao engano, né? Eu vejo assim que o enganador mor, né? Ele vem e diz assim, não, mas tu tá na portaria, né? Teu departamento é pequeno, né? Esse departamento aí não tem brilho, né? Esse departamento não tem status, né? Mas é importante nós esclarecermos isso, né? Porque eu tenho certeza que nós temos aí uma grande audiência de líderes de departamentos, né, em geral, né? Até para que nós possamos, assim, compreender que não tem encargo melhor ou pior, né? Até para o irmão, partindo desse princípio que o senhor liberou através hoje do irmão aí, em relação à posição na igreja e à posição no corpo de Cristo. Isso que você fala, nós precisamos curar essa doença mental lendo a palavra de Deus e conhecendo Jesus. Porque quando você lê a palavra, você não está lendo um livro de história, de literatura. Você está conhecendo uma pessoa. Você está conhecendo uma pessoa da qual você vai ser aquela pessoa. Nós não podemos nos afastar dessa verdade. Assim como Ele é, seremos. Amém. Não é? Está prometido. Se não for nesta era, depois dos 1000 anos, nós vamos ser, com certeza. Iguais e semelhantes, porque Deus nos fez imagem e semelhança de Cristo. Amém. E nós vamos chegar a esse ponto, porque isso é a consumação do plano de Deus para a nossa vida. E não tem como você e eu escapar disso, a não ser que na grande tribulação, se ficarmos, o Senhor presenciar a nossa permissão de ser marcado pela besta, nós vamos perder a salvação. Mas caso contrário, nós estaremos todos na Nova Jerusalém, e como imagem e semelhança de Deus, isso não tem nenhuma dúvida. E creio que você também não pode ter essa dúvida. Agora, irmão, voltando à questão do juiz, você precisa tirar momentos de reflexão na palavra de Deus e ruminar a palavra de Deus a tal ponto de ficar constantemente fazendo um questionamento insistente dentro de cada um. Eu fiz isso na minha vida. Eu custei aceitar de que eu era servo e não senhor. Ou juiz, né? Porque senhor e juiz é a mesma coisa. Eu custei aceitar isso. Eu digo para os irmãos, não foi fácil. Foi uma luta de jejum, foi uma luta de oração durante muitos anos. E de muita oração, clamando ao Senhor que vencesse o Herodes. Que o Senhor matasse o Herodes. E que ele, tomado de vermes, suspirasse e caísse morto, né? Que é o nosso ego. O ego representa, na Bíblia eu gosto de chamar de Herodes, porque é o governo humano que está no comando da nossa vida, não é o governo de Cristo que está na nossa vida. Nós estamos sem Senhor na nossa vida, porque o Senhor fajuta que nós temos é o diabo, que nós tínhamos, né? Que é um Senhor que não tem autoridade nenhuma, a não ser para fazer porcaria e coisa ruim. É só o que ele fez usando a gente até agora. Mas nós não estamos com o governo de Cristo, embora somos de Cristo, propriedade exclusiva de Cristo. Estamos aqui no Senhor. Nosso desafio agora é fazer com que a palavra revelada se torne realidade para uma prova testemunhal de que nós somos servos de Jesus. O testemunho de Cristo tem que
estar se manifestando através de nós, para que nós possamos assim mostrar para as pessoas e sermos beneficiados por Deus de que agora há um governo excelente sobre o meu coração, que é o governo de Cristo. Quando eu estiver nestas condições de estar sob o governo maravilhoso de Cristo, eu não vou ser juiz. Quero dizer para você, vai ter uma novidade na nossa vida. Nós vamos ser servos voluntários, tementes, e que nós vamos demonstrar que toda a nossa luta, nossa tribulação terrena é por grande amor a Cristo. E jamais teremos arrogância, loucura, né? Altivez. Sabemos que arrogância e altivez são manifestações de autoridade que não têm fundamento, não têm base. Aquilo é um perigo a gente fazer. Porque são palavras ocas, sem nenhuma sustentação. E que aquilo ali só vai atrair condenação para a gente. Hoje nós temos assim, observando o corpo de Cristo, porque isso nos ajuda a ilustrar os nossos erros e até ajuda a gente a ficar exposto para nós mesmos. Porque para Deus nós já estamos expostos. Sim, amém. A exposição é para mim e para os irmãos que precisam saber como está a minha vida. Então, o Senhor, através dessa palavra, Ele vai produzir uma exposição em nós. Primeiro para mim. Eu sou o primeiro que tem que saber onde estão meus equívocos, os meus enganos que Satanás produziu e às vezes está oculto. Se está ciente, eu tenho que me livrar deles. E quando o Senhor me faz que fique ciente para mim os meus defeitos, as trevas que estão em mim, a luz vem, então dissipa aquelas trevas. O que é dissipar as trevas? É mostrar todo o meu comportamento inadequado e pecaminoso, meus enganos. Mas quando a luz me ilumina, eu não estou livre do problema ainda. Eu ainda estou em conflito naquela hora. E agora eu vi que eu estou cheio de defeitos e fraquezas. Aí vi que tenho um comportamento caído e que estou glorificando Satanás através daquele comportamento e que estou exaltando o nome do diabo com aquele comportamento. E aí eu entro em luta, eu entro em oração, eu entro em consagração para me livrar daquelas coisas. Aí então o Senhor, vendo o clamor angustiante do meu coração e o meu desejo ardente de me livrar daquilo, o Senhor me dá vitória. Quando eu me consagro, quando eu vou para a palavra, quando eu me separo para o Senhor trabalhar em mim e permito o Senhor trabalhar em mim. Então é óbvio que entrarei em guerra naquele momento muito séria. Mas uma coisa é final feliz. Quando você faz essas coisas, é final feliz. Você se livra das coisas negativas. Porque hoje nós temos na igreja assim, se eu estou aconselhando uma pessoa, eu já vi isso muito, por isso que eu tenho que citar essas coisas, porque a gente se identifica, né? Amém. É muito comum a terapia espiritual no nosso trabalho a Cristo na igreja. Nós temos um departamento organizado que serve a Deus e edificando os irmãos com a terapia espiritual e a terapia online, que agora funciona também. Muito bem. Então, aquela pessoa começa lá, pega um irmão que está chegando, fragilizado, fraco, cheio de pecado, cheio de fraqueza, de engano, de tristeza. Aí aquela pessoa, então, ela é um vaso precioso usado por Deus para fazer com que aquela pessoa desenvolva a sua fé, que aquela pessoa cresça, aquela pessoa melhora, se transforma. Aí ele sai falando para todo mundo que ele foi o autor daquela maravilha. E na expressão das pessoas, a gente não nota que a alegria é no Senhor. E que aquela alegria não está fundamentada no Senhor, mas aquela alegria expressa para nós um orgulho nojento que vem de Satanás. Aquele que rouba a glória, que quer usurpar a glória que é do único Senhor. Essa pessoa foi eu que ajudei ela. Ela não era nada, ela era um trapo.
agora tu é gente por causa de mim. Eu já vi gente dizer isso. Tu só está assim por causa de mim, que te ajudei e que paguei um preço de oração por ti. Agora tu não está fazendo tudo o que eu quero. Quer dizer, então ela fez aquele trabalho e ajudou aquela pessoa porque ela esperava que um dia a pessoa desse um retorno para ela. Isso é manipulação, é feitiçaria evangélica, né? Isso é a verdadeira bruxaria evangélica. É a pessoa que faz as coisas querendo a glória para ela. É interessante, irmão, tocar nesse assunto, sim, porque eu creio que nós precisamos ficar atentos, né? Até que os ouvintes, né, os membros do corpo, fiquem atentos ao movimento dentro da igreja, né? Ao movimento do corpo de Cristo. Né? Isso é tão comum que tu não precisa olhar muito para ver essas coisas, né? E a gente percebe assim que quando você ajuda de forma ministerial sob o comando de Cristo e a pessoa obtém crescimento de vida, a alegria que tu tens é porque tu viu Cristo operar naquela pessoa. Aquilo deve ser o motivo no meu coração para ficar alegre. Eu estou vendo Cristo fazendo uma obra naquela pessoa que eu tive contato tantas vezes, e aquilo vai ser uma experiência para fortalecer a minha fé e para me aumentar a minha fé no que tange eu ser servo de Jesus. E não para me exaltar o meu coração, me ensoberbecer e sair totalmente fora do espírito, como os irmãos não conseguiram se livrar disso, muitas coisas. E eu digo, temos que nos livrar dessas questões. Nós não podemos ficar 5 anos na igreja roubando a glória do Senhor, achando que somos o máximo e especiais e maravilhosos. Nós temos que cair na realidade, que tudo é o Senhor que opera através da misericórdia e da graça. Então, assim tem gente que ganha muita alma. Lá na minha cidade, em Cachoeiro do Sul, tinha muitos ganhadores de alma. E eles chegavam a me ameaçar, às vezes, assim, né? Não, tudo bem, se tu acha que não dá para fazer como eu quero, eu estou largando. Eu não vou mais trabalhar, ganhar alma. Aí eu quero ver onde é que vai surgir as almas para a igreja. Misericórdia. Só Jesus. Né? Só Aí Jesus. também, aqueles que ganham muita alma, que Deus usa por graça e misericórdia, porque é só graça e misericórdia que Deus tem que dar dons para alguém, né? Alguém tem que ter o dom de ganhar alma, né, na igreja. Amém. E não é só ele tem vários no mundo, né, que fazem a mesma coisa. E ele se acha muito especial porque ele ganha pessoas, entende? Então eu vou me achar muito especial porque eu prego a palavra todo dia, mas isso é o cúmulo, entende? Porque Deus me usa muito. Deus me usa muito. Então, essas coisas estão escondidas. Não estão escondidas, está tão exposto que só as pessoas que fazem essas coisas não vê. Mas todo mundo vê. Tem gente que fala toda hora, Deus me usou, Deus fez isso, Deus fez aquilo, Deus me usou para isso. Tem que ficar atento, né? Mas eu prefiro dizer, Deus fez isso, fez aquilo na tal pessoa, que é melhor. Amém. Né? Porque eu tenho que cair na realidade. Então, o que eu queria dizer é que nós precisamos refletir de que eu não sou Senhor. Amém. Todo o tempo. Eu preciso fazer perguntas. Por que eu quero fazer assim? Por que eu tenho tal pensamento? Por que eu tenho tal iniciativa? Por que eu gosto de fazer aquilo? Eu tenho que estar perguntando para mim. Porque o diabo não está longe da minha mente. Jesus está perto da minha mente, mas o diabo também está. Então, constantemente, eu tenho que estar em oração, no Espírito, pedindo para Deus sinalizar, aumentar a vigilância na minha vida, para que eu não venha agir de forma inadequada para o Senhor e entristecer o Espírito Santo, que é o único executivo do poder de Deus, que edifica a igreja, que levanta a igreja. É só Ele. Nós precisamos entender isso. É só Ele que faz isso, não é os homens. Então, eu não sou Senhor para pregar, nem para ganhar almas, nem para aconselhar, nem para terapia. Eu sou servo, instrumento onde vai fluir o miraculoso de Deus para fazer a obra maravilhosa nas pessoas. Eu preciso só entender isso. E se eu não estiver preocupado em acertar isso e tratar isso com Deus, eu vou continuar com isso a vida inteira na igreja. Né? Então, eu não sei se deu, como tu fez a colocação, eu creio que
deu para a pessoa visualizar o problema e como resolver, né? Amém. Porque não pode continuar sem tratamento. Amém. Creio que dá para a gente até começar já a orar e pensar em fazer um programa como ler ou como estudar a Bíblia, né? Para que a gente possa esclarecer mais e mais e mais ainda, né? Esses detalhes, porque é só com luz, né? Como o irmão falou, né? Só com luz para poder dissipar esse engano, essa cegueira, né? Essas trevas. E aí, né? Eu senti assim agora de compartilhar com o irmão assim, de que o irmão falou que a luz mostra os enganos. Amém? Luz mostra o engano. Então eu quero compartilhar com todos os ouvintes, né? Que você está na igreja do Senhor Jesus Cristo, né? Porque quando a luz mostra enganos, né? Nós vemos muitas coisas dentro de nós, né? Eu queria assim que o irmão desse uma direcionada assim no sentido de que essa luz da verdade que é pregada, né? Da palavra da cruz, que aos ouvidos naturais, né, ela é pesada, né? E nós crescemos com uma cruz bem pesada, né? Desenhada, estampada nos colégios, pendurada na parede, assim. É uma cruz grossa, robusta, né? Que vários homens teriam que carregar essa cruz, né? E na realidade ela não é bem assim, né, irmão? E aqui eu vejo que o irmão hoje, né, falou sobre a luz mostrar os enganos. Então eu queria assim que tá aqui uma grande diquinha do Senhor nessa tarde, né? Para que a gente possa acabar com esse problema em nome de Jesus, né? Que é o engano, né? Eu só não entendi direito assim, o ponto que tu quer tocar. Que a luz mostra os enganos, né? Então, assim, para nós falarmos dos benefícios, porque eu creio que tem muitos irmãos que ainda estão resistentes, né? E aí vem a questão de espíritos, né? Os irmãos estão resistentes à cruz. Então, o que acontece? Na Igreja do Senhor Jesus Cristo, nós estamos mostrando a verdade, né? Com o operar da cruz, né? E aí, hoje, nós não estamos ainda creio, né, a todo momento com discernimento em relação ao operar da cruz como um benefício, né? E aí eu vejo assim, né, que de nós, como corpo, como irmãos, né, aqui objetivando justamente o Quinta ao Vivo, né, para esclarecer, hoje nós estamos com a pergunta, né, você é juiz ou servo? Então eu vejo assim que é um grande momento para nós decidirmos, né, sermos servos, né, como o irmão compartilhava dos benefícios de ser servo, na glória que é ser servo, né, no reino de Deus, né, e que a gente possa, né, até porque tem pessoas que não têm ainda um conhecimento da palavra nos assistindo hoje, né, escutando através da rádio, né, para que as pessoas compreendam, porque existem distorções no mundo, né, irmão, em relação à cruz, né, e que as pessoas querem só ouvir coisa boa, né, e na realidade aí é que está a luz, né? É isso que eu gostaria que o irmão comentasse. Vamos começar a responder sobre isso da seguinte maneira. Quem poderia beber o cálice do Senhor? Se você pensar um pouco sobre isso, ninguém de nós poderíamos, porque estavam contaminados com a picada da serpente. Amém. Ninguém poderia beber o cálice do Senhor. Somente Jesus Cristo, o Senhor, tinha condições de beber aquele cálice. Ou seja, o próprio Deus que virou homem era o único que poderia beber o cálice. E beber o cálice era crucial para trazer o perdão, a filiação e a vida eterna para nós. Amém. Que é a habitação do Deus triuno, nos recriando a partir do Espírito e restaurando a nossa alma a partir do Espírito. Então, eu e você jamais poderíamos beber o cálice. E certa vez Jesus estava uma disputa lá entre uns irmãos. Tu pode beber o cálice? Eu posso. Eles acharam que era tomar um cálice de vinho, né? Mas ninguém. Amém. Mas olha, a morte, a descida aos infernos de Jesus, que é o desligamento de Deus, você não tem ideia do que é isso, né? Então eles levianamente disseram: nós podemos, né? E assim nós estamos hoje. A gente acha que pode tudo, entende? De tão um pouco ignoramos, um pouco somos realmente resistentes, como tu falou. Então, as pessoas olham para a cruz como algo ruim, porque não querem abrir mão da coisa ruim que está neles. Esse é o problema. Eles gostam das coisas ruins. Eles gostam. A cruz é um holofote. É a luz, né?
mostrando por dentro, né? Aí eu pergunto assim, o procedimento para te liberar da coisa ruim é a cruz. E como é que nós não queremos a cruz? Esse é o único procedimento que Deus tem para te livrar de Satanás, de maneira plena e total, porque uma parte já está livrada, que é o espírito. Nosso espírito está recriado. Então, ou agora, tenho responsabilidades no processo de libertação da alma. Aí eu tenho a cruz como proposta de Deus para me livrar de Satanás para sempre. Aí eu não quero, eu me endureço, eu resisto, entende? Aí eu fico fazendo grau na igreja, quantos anos ali, tocando as coisas, saboreando as coisas, mas nunca comendo, entende? Degustando as coisas, mas nunca comendo. Amém. Porque, então você não quer os benefícios da cruz, que é ter Cristo como vida, como conteúdo, como expressão, como glória da tua vida. Então tu não quer, né? Então, só se você não... Você já entendeu tudo isso que nós falamos. Eu também entendi. Agora eu tenho que decidir como é que eu vou ser um servo de verdade, né? Eu sou um servo, a verdade sobre mim é que eu já sou servo. Só que a minha conduta é de juiz, é de senhor todo dia. Então, está errado. Está desarmonizado o nosso ser. Estamos em conflito com nós mesmos. Meu espírito tem a soberania de Cristo. Minha alma tem a soberania de Satanás. Não existe isso, irmão. Né? Porque o que está no meu espírito é a realidade. O que está na minha alma e que ainda não é Cristo, aquilo é a farsa, aquilo é a coisa que tem que sair. Aquilo que nós temos que nos livrar. Então a gente diz assim, eu sou servo de Jesus, mas na verdade daqui a pouco ele vira as costas e sai julgando outro. Quer dizer, juiz não julga. Quem não é juiz não pode julgar. Jesus disse que não julgueis para que não sejais julgados, né? Então, eu vejo o julgamento assim, todos nós que estamos trabalhando na igreja, a gente já falou sobre todas as áreas de comportamento cristão com relação ao reino de Deus. Aí você põe uma pessoa lá para ajudar um departamento tal, uma igreja tal numa cidade, em vez de ele agir nos princípios que aprendeu, para agir no espírito, ele começa a fazer interferências carnais e humanas, se metendo em áreas que não é dele, né? Criando problema naquele lugar onde ele está, porque ele só cria problema quando age fora do espírito. Mas ele aprendeu tudo certo como deve fazer, só que ele não faz, ele não quer. Ele faz como ele gosta. Então, só Deus pode lidar com pessoas assim, entende? A exortação não funciona para essas pessoas. O ministério da palavra não tem funcionado para essas pessoas. Então, é só Deus quebrando no meio mesmo, né? Radicalmente, como fez comigo. Eu era assim, né? Que benção. Deus teve que sentar a mão e quebrar tudo. Porque eu não estaria aqui hoje se Deus não fizesse isso comigo. Porque eu era resistente, muito duro. Eu sei, eu me lembro como eu era. Amém. Mas que benção, né? O Quinta ao Vivo, então, nesse novo formato, nós que estamos simultaneamente junto com a TV Menorá, nessa transmissão através do NutriWeb, né, pelos sites ministériomenorá.com.br ou, né, o pãodejudá.com.br. Você clica ali, assista ao vivo e, né, clica ali na bandeirinha NutriWeb e você vai estar, então, podendo assistir, né, essa programação. Você que está conectado na rádio, você que está assistindo aí, mais uma boa tarde a você, que se conectou recentemente. Hoje a pergunta é: você é juiz ou servo? Estamos aí já nos finalmente desse programa e já tivemos aí a participação dos ouvintes, né, sempre ligados, pessoal da quinta-feira. Tem um pessoal aí de Santa Maria, né, que fez questão de colocar aviso aí que tem bastante gente de Santa Maria conectada aí, amém. Então, Deus abençoe a todo o nosso estado, Rio Grande do Sul, todos os estados do Brasil, né, os países do exterior que também estão conectados na programação aí da rádio e dessa transmissão aí também via TV Menorá. Gênova na Itália, então, né, os irmãos, Deus abençoe os irmãos, né? Que benção. E pergunta aqui, muito interessante, é um comentário e pergunta, né? Foi colocado assim que diariamente, né? Essa é a pergunta do ouvinte. Você pode perguntar também, né? Qual é a câmera que está aí?
você pode também perguntar, né, através do Rádio Menorá, tudo junto, radiomenorá@hotmail.com. Você pode também adicionar o MSN nesse endereço. Você pode participar da nossa programação, você está interagindo nessa programação para que esse programa fique dinâmico, né, para que você seja atendido, para que o Senhor possa estar operando na vida aí dos irmãos também, que você seja vaso, né, fazendo as perguntas. E aqui tem um ouvinte, irmão, que coloca que diariamente, creio que essa situação acontece com demais ouvintes aí, telespectadores, diariamente vejo erros em mim, sentimentos perversos, pensamentos perversos, que até fico espantada e vejo minha total incapacidade de lutar contra isso. Cheguei a um ponto de quase entrar em depressão por causa disso. Agora compreendi que preciso muito de Deus e busco diariamente para ser liberta. Vejo que só Deus pode me ajudar. É assim que acontece a nossa transformação? É assim mesmo. Se ela está vendo tudo isso que escreveu, glória a Deus. Glória a Deus. Está no caminho da restauração, da vitória. Com certeza. Né? Agora, eu também vejo um outro tipo de manifestação de que a pessoa diz assim, é porque eu não sou uma porcaria, eu sempre erro, eu sei meus defeitos, eu conheço meus defeitos, e que eu não presto para nada, e que não sei o quê. A pessoa diz isso há 5 anos já, mas não recebeu o avanço ainda do Senhor. Então o que está acontecendo com esse processo? Aquela pessoa não quer mudar. Ela gosta de falar das suas fraquezas, as quais já foram iluminadas. Mas não está tratando com o Senhor para eliminar o problema. Essa pessoa quer eliminar o problema. Então ela está se consagrando verdadeiramente, porque o consagrar tem a parte do negar-se, de não julgar, não se meter onde não é chamado. Aquelas coisas que eu tenho que eliminar na minha vida, porque eu preciso fazer isso. Não é os outros que vão fazer por mim. Né? Amém. Glória a Deus, né? Que bênção, né? O julgamento do meu próximo, né? No caso, o julgamento do próximo, né? Irmão, na verdade, o que vejo de errado no outro está em mim. Aquele problema falha o pecado? Um pouco maior. Jesus é que diz isso. Porque se eu enxergo um palito de fósforo no olho do outro, tem uma trave no meu. Jesus diz. Então, se eu julgo alguém, é porque eu sou pior. É o Senhor que diz, não é eu. Né? Amém. Está em 7:1 e 7:2 de Mateus, né? Amém. Então eu queria assim, irmão, que o programa hoje deu um bom toque em relação aos membros, né, na igreja, de acordo com a posição no corpo, né? Foi abordada também a questão do problema mental, que é o engano, né? Foi colocado, né? Em relação a essa colocação até, né, dessa irmã. Então eu vejo assim que tem luz entrando, né, irmão? Acho que fique detalhe assim bem claro, né, nesse momento, né? Tenho plena convicção que luz não falta na igreja. O que está faltando é tratamento com Cristo. E aí vem o que, irmão? Aceitação. A pessoa tem que querer. Ela tem que exercer a vontade. Assim como eu tenho vontade de fazer uma coisa errada, e faço, eu tenho que ter vontade de não fazer a coisa errada e fazer a certa. É uma questão de vontade. Vamos definir a nossa vontade. Obviamente que há processos que colaboram para inclinar a minha vontade, que é a busca da palavra, a oração, o jejum, essas coisas todas que os irmãos já sabem que é consagração. Agora, eu tenho que tomar atitudes radicais contra mim. Eu tenho que me negar, senão eu nunca vou mudar. Né? Porque quando eu me nego, eu estou entrando num terreno que aparentemente não tem fundamento. Mas tem, Jesus está lá debaixo do meu pé, está Jesus. Como alicerce, como fundamento, ele diz que eu sou alicerce, eu sou fundamento da igreja. Então Jesus está na base da igreja. Não que Jesus está debaixo dos nossos pés como subjugado, não é isso que eu quero dizer. Amém. Ele diz que é o nosso fundamento. Ele é a nossa cabeça, porque é nosso fundamento. É isso que eu quero dizer. Amém. Ele sustenta todas as coisas na igreja. Amém. E Ele constrói a igreja e a vida de edificação em nós, porque Ele é o alicerce, Ele não deixa trincar as paredes. Ele é firme.
né? Então nós precisamos entender isso. E como é bom, né, nós podemos estarmos aqui ao vivo, né, nessa programação, nesse novo formato, né, um programa totalmente feito pelo Senhor, né, porque assim até para você que está aí assistindo, você que está ouvindo, né. E tá bonito o nosso estúdio, né? O pessoal tá. Até o irmão Cleider aqui tem uma revelação aí para os irmãos que tem 2 câmeras, né? Tem Qual das câmeras, né? E isso aí é só Jesus, né, irmão? Porque e assim eu creio assim que essa direção toda os irmãos têm acompanhado. Nós começamos com a rádio, né? E em caráter experimental, né? A rádio começou, né? Recentemente, em setembro do ano passado, e já tem uma audiência grande, né? Hoje é feriado nacional, né? Então as pessoas hoje estão se conectando, estão podendo ouvir, né? E já tem a série Pomba também, naqueles irmãos que não puderam. Tem, olha, entrevistas fantásticas aqui com o apóstolo, que você tem à sua disposição aí. A série Pomba, né, que você possa estar buscando junto à livraria mais próxima de você aí. E o fluir do Espírito, assim, eu queria compartilhar com os irmãos, né, com os telespectadores, né, que aqui não é nada combinado, né, a gente não combina nada, né, em relação ao que vai ser falado, ninguém combina a pergunta antes, né, a gente realmente ora, né, antes, né, o senhor tocou agora em relação à transmissão via imagem, né, vídeo também, que o peso, a opressão aumentou, né, sobre todos nós, como o irmão na abertura do programa falava em relação a espiritualmente e fisicamente, né, a opressão, e nós sentimos isso na carne, né, então assim até nos colocamos à disposição aqui como vasos para que de alguma maneira através das perguntas, como foram efetuadas hoje à tarde, né, através aqui da disponibilidade do irmão, né, através da palavra maravilhosa de Deus, né, poder auxiliar-nos, né, poder que a gente venha estar se fortalecendo como corpo, né, como irmãos, né. E fico assim muito grato ao Senhor, né, por esse momento assim, né, porque e de compartilhar com você, né, com o nosso irmão, né, o futuro irmão, amém, né, que realmente nós fazemos assim de uma maneira bem espontânea as coisas aqui, né, e que nós temos alguns programas aí que foram até gravados que o cenário era outro e as coisas estão indo devagarinho conforme dá, né. Tudo está melhorando. Nós precisamos de 4 câmeras, já temos 2. Precisamos de mais luz também aqui, né? Mas amém, né? Eu creio que o senhor está fazendo tudo aí, né? E nós estamos aí já encerrando aí a programação. Aqui um comentário, né? Que Jesus foi o maior servo de todos nós, né? E aí foi colocado também que Estevão é o melhor exemplo, né? Para o corpo da igreja. É verdade. São perguntas e já afirmações aqui, né? Estevão foi um exemplo maravilhoso do que é ser servo, né? Tá, então, mais uma diquinha para a gente estar buscando refletir sobre isso, né? E creio que o senhor já deu o recado hoje à tarde, né? Em relação... Cabe agora a cada um de nós decidir, né, irmão? Só tem uma conclusãozinha. Não, com certeza. As considerações finais, né? Sempre existem, né? Amém, irmão. É que nós precisamos entender que o único que tinha condições de Calvário era Jesus. Por isso que ele é Senhor. Amém. Né? Eu não tinha pureza para ir para o Calvário. Nenhum homem tinha, a não ser Jesus. Nem o Estevão, né? Nem o Estevão. Amém. Mesmo que ele sendo um excelente servo, ele não teria condições. Então, se Jesus foi o primeiro a ir para o Calvário, e que só ele poderia, mas os subsequentes a Jesus, todos podem ir. Porque ele cumpriu tudo que nós não podíamos cumprir. Ele cumpriu. Agora eu posso ir para o Calvário. Agora eu posso ressuscitar dos mortos. Todos podem. Eu já fui para o Calvário, eu já ressuscitei dos mortos. Todos que são crentes, Glória a Deus, que nasceram da água do Espírito, já estão em ressurreição. Só que o fato não está expressando a verdade ainda, porque é circunstancial o problema. Mas nós todos vamos ser glorificados um dia. Todos aqueles que irem a firmes e fiéis a Cristo até o fim. Mesmo que não sejam vencedores nesta era,
o Senhor, com a sua misericórdia, com a sua graça, vai dar a vitória no milênio para ele, né? E que o Senhor fortaleça os santos, que o Senhor dê graça, iluminação, sabedoria, revelação para eles, como está escrito aqui em Efésios, um espírito de sabedoria e revelação, para ver que o Senhor é um só e nunca vai ter mais, é um só. E nós, comprados e assalariados pelo mesmo valor, jamais teremos a autoridade de Jesus, jamais teremos a deidade de Cristo, e nós seremos sempre servos, e sempre servos. E não fomos ainda elevados a ser servos, porque isso é ser elevado, né? Porque nós estamos resistindo à palavra da verdade. Senão já estávamos na posição elevada de ser um servo de Jesus, porque a posição mais elevada do universo é essa. Não tem outra. Essa é a mais elevada, ser servo de Jesus. Então, está lá naquela posição no corpo de Cristo, fazendo a função em comunhão com a cabeça, porque é impossível um membro do corpo de Cristo funcionar diferente aos ensinamentos da cabeça, à autoridade da cabeça. Jamais, num corpo humano, isso acontece. Todos os membros e os órgãos que estão no nosso corpo, há um limite para eles, a fazer só aquilo que foi determinado. Não é assim? Amém. Os rins têm que filtrar o sangue, né? O estômago tem que fazer o processo digestivo, receber os alimentos, fazer o processo digestivo e fazer a distribuição dos nutrientes, né? Para nos dar a manutenção de vida e o crescimento de vida. Os olhos têm a função certa, a boca tem a função certa, né? O nariz tem a função certa. Então não tem nada no corpo. Agora, de repente, a orelha diz assim: chega de ouvir, quero respirar. Não dá. Mas o que está acontecendo na igreja é isso. Cada um quer escolher a sua posição, cada um quer fazer o que quer na igreja. Isso é baderna, isso é confusão. Deus não tem confusão nem baderna. Deus é organizado, né? Então, a melhor maneira de descobrir qual é a minha posição e minha função no corpo é ficar quieto, obediente a Cristo. Já descobriu. Já entrou na posição. Entende? É se negar e obedecer ao Senhor. Já entrou na posição. Porque não importa para mim saber se eu sou rim, se eu sou pé, né? Se eu sou pé ou rim. O que importa é saber que eu sou utilizável, disponível para Deus me usar. Porque a minha função, minha capacidade, minha atuação está em Cristo. Então, no momento que eu me submeto a Cristo, já achei meu lugar. O meu lugar é submissão, é servo. Amém? Que benção. Que benção. Quem está ao vivo agora, então, nesse formato aí, via... A gente até deveria perguntar para um irmão, quando está determinando coisas, julgando, omitindo a sua opinião, perguntar se ele tomou o cálice do Senhor, né? Eu, às vezes, até me dá vontade de perguntar: já bebeu o cálice do Senhor, então? Né? Porque só há um Senhor, o resto tudo é servo. Amém. Creio que com essa exposição toda dessa tarde aí, né, que o Senhor expôs cada um de nós, para nós mesmos, né, que a gente possa decidir, então, em nome de Jesus, né, a sermos servos, né, todos esses benefícios, maravilhas e glórias que é ser servo, e que você possa continuar ligado na programação, né, programação da Rádio Menorá, que se estende ainda até às 17h30, né, você que já está aí conectado conosco, né, via NutriWeb, né? Irmão, até a programação, dá para reforçar a programação do NutriWeb agora o próximo domingo, né? NutriWeb 1 é quinta às 7h30. Que foi hoje, né, às 7h30 da manhã. E o Culto Mundial, que é o NutriWeb 2, né, que são programas da TV Menorá, os dois, como esse aqui também está sendo, simultaneamente junto com a rádio. Vamos aproveitar e veicular por 2 sistemas, né? Amém. Então, na verdade, a TV Menor já tem 3 programações. Quinta ao vivo, tem o NutriWeb 1 e 2, que o NutriWeb 2 é o culto mundial, domingo, todos os domingos, às 22h30, horário Brasil. Agora nós temos que falar assim, tá ficando bom, né? Tá ficando bom. Então,
contamos assim que todos os irmãos perseverem na doutrina dos apóstolos, assistindo e perseverando ali em ouvir a palavra do Senhor, para que o Senhor faça milagres dentro de nós, de nos submeter a Ele. E tá bem bom, né? Esse NutriWeb 2 aí, o culto mundial também, né, irmão? Que o senhor tem falado muito, né? 22h30, então é um horário que todos nós aí, creio que estamos à disposição, né? As localidades que ainda tem culto à noite, dá tempo de chegar em casa, né? Então, dá tempo de estar ali tranquilo, né? E creio que a internet está cada vez mais acessível a todos, né? Os planos aí hoje das operadoras telefônicas, né? Eu creio que hoje todo mundo tem acesso a um telefone, né? Fixo, né? E aí você pode fazer solicitar ali um plano também de banda larga, né? E creio que o senhor vai estar provendo isso para todo o corpo, né? Em nome de Jesus. Isso aí é uma tendência, né? Então, creio que o senhor já correu na frente, já deu essa direção de nós estarmos aqui hoje, né? Investindo, né? Podendo abrir, né? essa janela, né? Para que o Senhor possa também falar a todas as nações, né? A todos os povos aí, através dessa programação, que a tendência é crescer muito mais e mais, né? Conforme a vontade do Senhor, Ele tem dado crescimento a todos nós como irmãos, né? E também aqui na TV e na rádio. E lembrar também que tem a programação das igrejas, né? Ao vivo, né? No site O Pão de Judá, né? Nós temos ali uma grade com todas as programações das igrejas do Senhor Jesus em cada cidade, que os irmãos podem acessar ali e escolher aonde querem acessar a palavra de Deus, que tem inúmeras igrejas ali presentes já, que estão transmitindo suas programações. Tem uma programação também 8 horas da manhã, em Novo Hamburgo, o irmão está ministrando, né? Às terças-feiras, às 8 da manhã, nós temos estudo diário na igreja de Novo Hamburgo, que está sob meu encargo ali por enquanto, né? A ministração. E amanhã também estarei lá na igreja de Novo Hamburgo, amanhã às 13h30, para ministrar a palavra do Senhor. Amanhã é sexta-feira. E à noite também estarei na igreja de Novo Hamburgo ministrando a escola de profetas. Amém. Que também está sendo transmitido, né? Todas essas programações. E temos uma programação na igreja de Novo Hamburgo também no sábado, na escola ministerial de evangelistas. 18, né? 18 horas. Às 18 horas do sábado, com o irmão Adriano Martins, que está ministrando os temas, né? Então, olha, nós temos programação aí maravilhosa. Foi bem interessante hoje no NutriWeb pela manhã, às 7h30, né? Aí eu dei uma clicada em Porto Alegre, né? Então, depois do NutriWeb, eu ainda assisti o estudo da Igreja do Senhor Jesus Cristo na cidade de Porto Alegre. Tava lá passando no NutriVídeo, né? Os louvores, né? Então, uma benção, assim, essas opções que se tem, né? Então, como o irmão falou, tem no link ali à esquerda do site Pão de Judá, você clica programação. Na programação, vai lhe dar todas, assim, uma grade com todos os horários e as cidades que tem. E aí depois você clica, né? Assista ao vivo e a bandeirinha, né? E a bandeirinha está por ordem alfabética. É importante a gente, quando divulgar, enfim. Você reparou que a bandeira mais bonita é de Cachoeira? Ah, Jesus. Sem comentários. Que benção. Irmãos, então eu creio que é isso, né? Nós estamos aí e os lançamentos de materiais, né? Gostaria de compartilhar com os irmãos, assim, a série de ministrações, palestras em Antioquia. Realmente tem uma palavra bem forte, uma palavra que traz muita luz, né? Já, né? Eu já ouvi 4. 4 eu vi na livraria, né? 5 está saindo. A 4 já está à disposição, já palestras. Bem interessante. Lembrando também que tem os kits de várias... Bom, o kit, que nós falamos bastante quinta passada, do kit manipulação. Diz que que na verdade é o kit anti-manipulação, né? Então você não se assuste, né? O objetivo é romper com essa bicharada toda aí que está nos atrapalhando. Mas em nome de Jesus, o Senhor já deu a vitória. Agora nós temos só que decidir e se alimentar e praticar, né, irmão? Temos que praticar agora.
É a tarefa assim que mais nos desafia é essa na igreja. Mas depende de nós só, porque Cristo já está pronto a nos ajudar. Amém. E lembrando então que você ali no site Pão de Judá também, você clica Rádio Menorá à esquerda, você pode ouvir a rádio. E quando você clica ali Rádio Menorá, você também pode acompanhar, né, o logo e o nome das empresas que estão já, né, os irmãos que foram tocados pelo Senhor para estar anunciando, né, como anunciante colaborador aqui da Rádio Menorá, né, e você, se sentir do Senhor, também pode estar entrando em contato através de e-mail, né, que a gente vai estar buscando esclarecer assim a sua dúvida para que as coisas andem, né. Nós vivemos aí num sistema capitalista, né, e nós precisamos de recursos para que a coisa se desenvolva. Nós estamos fazendo, o Senhor está dando a graça, né, a todos nós. Temos orado a todos os irmãos, né, que os irmãos possam grandemente estar sendo prósperos em seus empreendimentos, porque eu vejo assim que quando o Senhor, né, e Ele é dono do ouro, é dono da prata, é dono de tudo, né, do ar que a gente respira, né, eu vejo assim que nós precisamos entregar para o Senhor mesmo. O Senhor tem feito, né, tem feito para esses irmãos também que têm sido tocados pelo Senhor, para estarem aí investindo aí um valor bem pequeno, né, anunciando a sua marca, né, essa que é a diferença, né. Eu vejo assim que os irmãos estão começando a comprar de irmão, né? Eu vejo assim que é importante nós fortalecermos o reino de Deus, né? Então, que a gente venha assim, antes de comprar alguma coisa, né, ou buscar um serviço, que a gente venha a ver se algum irmão tem, né, que a gente venha estar renovando a nossa mente, né, buscando edificar o corpo de Cristo, enfim, né, prosperar o irmão, abençoar o irmão comprando alguma coisa dele ou contratando algum serviço, né? Porque eu vejo assim da necessidade de nós deixar o dinheiro no reino. E eu creio que o cristão ainda tem essa dificuldade, né, irmão? De compreender assim de que se o irmão compra de irmão e o irmão cresce, aumenta o dízimo, né? E a possibilidade de oferta, né? Então, creio que tudo acaba se desenvolvendo através, né, de uma coisa tão simples, né? Se você já vai comprar, compra do irmão, né? Isso é muito importante. Desde que começou o ministério, eu tenho essa direção, essa visão de Deus, de que nós temos que investir sempre naquilo que é do reino de Deus. Porque daqui a pouco é o milênio, o reino de Deus vai estar na terra. Então vamos começar já a estabelecer isso, desde agora como prática, né? Porque temos que prosperar os nossos irmãos, por que não? Amém. E também, né, irmão, tem aquela, divulgando aquela outra série, a série Águia, né? Série Águia também está fiquei sabendo que está numa superprodução aí, tem superprodução já está no 36ª gravação. Vai sair mais agora, acho que vai para os 41. Parece 42. que já tem pronto 15 à disposição já na editora, se eu não me engano, até o volume 15, né? Para os irmãos entenderem, mas já tem pronto até o volume 36. Então, é uma série também muito interessante, né? Que é com programas de entrevista, né? São gravações do canal 20 da NET, então você também pode acompanhar, né? Já existem 4 regiões, eu creio que em nome de Jesus, esse programa, o Viver Bem em Cristo, que é esse da série Águia, ele possa estar, né, sendo expandido a outras capitais, a outras regiões, né? Em nome de Jesus, para que, através de um programa de entrevista, né, de TV, possa se pregar o evangelho, né? De uma maneira assim simples, descontraída, né? E ali com perguntas e respostas possa se levar a palavra do Senhor, né? Que é o que toca as pessoas, não adianta, não é? É o que toca mesmo, que convence é o Espírito, né? E o Espírito, um Espírito ali fluindo, né? Realmente possa tocar o Espírito daquele que está pregando, aquele evangelista, muitas vezes, né? Para que ele possa realmente usar das palavras do Senhor para ganhar aquela alma, né? Amém? Então, Deus abençoe a todos. Que Deus Graça e paz, né? esteja abençoando a todos também. Amém.